E nós, eu, o padre, estamos aqui sentados porque está chegando a hora de conhecermos uma dessas histórias bonitas que chegam aqui no santuário, padre, só para motivar a gente a viver a fé cada dia mais, a cultivar essa devoção no Pai Eterno cada dia mais. Isso mesmo. E hoje nós vamos receber uma família aqui muito especial, que veio lá da cidade de Uberlândia. Os pais do pequeno Rael que vão contar pra gente a sua história de fé. Só podia ser mineiros, Boa hein, tarde. padre? Podem entrar, tudo jóia? Deus abençoe. Coisa boa. Deus te abençoe, rapazão. Vamos entrar, gente. Boa tarde. Prazer. Deus abençoe. Prazer, Padre Alexandre. Pode entrar e ficar à vontade. Vamos Senta aqui, sentar. ó. Vamos lá. Senta aqui, fica à vontade, tudo bem? Prazer. Isa, prazer é meu. Prazer todo nosso. Mineiros, né? Mineiros. De Uberlândia. Mineiro ai. Mineiro ai, de Uberlândia. Só mineiro não basta, tem que falar o ai. Uai, né? Não, é igual aqui em Goiás. A gente também fala bastante uai, né? Enfim. O padre tem uma dúvida antes de começar a conversa, não é, padre? A Se o dúvida pão de queijo é sempre. melhor Qual pão de mineiro queijo ou que é pão melhor? goiano? O nosso ou de vocês? O mineiro ai. O mineiro? Ah, que isso. Com certeza. Gente, Vou deixar vamos- vocês com piqui. Então tá bom. Vocês não são de comer piqui, não? Comemos. É, também? Dá briga em casa por causa de piqui aqui, ó. Então são próximos aqui, são próximos Sim, da a gente tá junto, né, tá padre? juntos. Gente, como é o nome de vocês pra gente contar um pouquinho da história de vocês pra quem tá nos acompanhando? Eu sou o Rogério. Eu chamo a Sandra. Rogério e Sandra. Vocês têm quantos anos de união já? Vai pra 10 anos. 10 anos juntos, olha que bênção. São mineiros mesmo? Mineiros mesmo. A gente reside em Uberlândia há quase 20 anos, mas a nossa terra natal é São Francisco MG também. Norte de Minas. Gerais. Também Minas Gerais. São devotos do Pai Eterno há muito tempo. Bastante. Há quanto tempo vocês conhecem o santuário? Olha, a gente veio conhecer pela TV, já residindo em Uberlândia até uns 8 anos, Morena, que a gente acompanha a programação. Não, 5, 8 anos. Olha que bênção, já tem bastante Bastante tempo. Isso já morando em Uberlândia. Já morando em Uberlândia. Olha só, Que bênção. beleza. E aí vocês estão aqui no santuário para agradecer e tem uma história bonita aí de superação e de muita fé e intimidade com o Pai Eterno, não tem? Temos sim. É do nosso filho, né, o Rael José. Quantos anos o Rael tem? 2 anos e 2 meses. Olha quase. só, não, ainda é um bebezinho. O cabelo, Que padre. isso, né? Olha aí. Lindo demais. Do amor de vocês, então, brotou. O Rael é o primeiro filho? Primeiro. É o primeiro filho de Na vocês. verdade, assim, é o segundo, mas o primeiro a gente teve um aborto espontâneo, né? Foi a primeira gestação nossa, não veio a seguir em frente. Uhum. E já antecipando, foi até uma expectativa muito angustiante pra gente, que o nosso medo era que acontecesse o mesmo com ele, né? Então, Por conta do que tinha acontecido recentemente. Isso. Mas o Pai Eterno abençoou que ele está aqui hoje. Graças a Deus, saudável. Mas ele também tem uma história de superação que veio, assim... Essa graça que vocês alcançaram veio através da devoção de vocês no Pai Eterno. Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente dessa história. sem dúvida, a nossa fé acho que foi determinante, né, na condição de vida que ele tem hoje. Não só a nossa fé, né, mas de toda a comunidade, da nossa família. Foram muitas orações. Eu lembro que na época eu tenho uma barbearia e eu contava histórias. Barbearia tem muito daquela intimidade Sim. entre barbeiro e clientes e eu comentava com alguns clientes, eles falavam, cara, como que eu posso te ajudar? E a resposta minha só poderia ser uma, né? Orando. Pede a Deus para interceder pela vida dele, porque os prognósticos médicos, né, eram bem desanimadores com relação até mesmo a vida dele. Mostrando as fotos. E ele foi um guerreiro. Uhum. A gente fala que ele, além de ser uma bênção, e uma bênção em dobro, né, por causa da condição dele, ele lutou bravamente para estar aqui hoje. Normalmente ele não é quietinho assim. Quem conhece ele na intimidade sabe que ele é... Ontem no programa mais Boa agitado. Noite, meu pai, ele deu, Ele é mais deu um agitado. show, que ele estava com energia total. E hoje ele está aqui nesse soninho. E aí, como que foi? Na gestação, vocês tiveram... Conta pra gente como aconteceu. O diagnóstico. Diagnóstico. Quer falar, Amada? Ela vai contar um pouquinho, porque ela pesquisou mais sobre a questão da enfermidade dele, né? Vamos lá. Então, eu descobri no morfológico, né? Aí foi uma luta. Foi uma luta porque toda consulta que eu ia, eles davam um diagnóstico novo, que eu não ia sobreviver, que eu tinha que retirar ele. E isso tudo para mim foi muito difícil, batalhador. E eu não, vou seguir em frente, vou continuar com a gestação.
não vou tirar o meu filho de jeito nenhum. E foi muito difícil, mas eu lutei até o fim, graças a Deus. Ele está aqui hoje. E quando foi que vocês, no momento aí de tanta dúvida, de tanta aflição e incerteza, resolveram colocar o Pai Eterno também nessa história, né? Porque tem algum momento que a gente fala, olha, eu sozinho não consigo, eu tenho as orações e a companhia de outras pessoas, mas se não for o Pai Eterno, quando foi que o Pai Eterno realmente vocês tiveram essa certeza? Não, agora nós vamos pedir a ajuda do Pai Eterno para Ele nos ajudar e a gente vai confiar que tudo vai dar certo. Desde o início, mas depois que eu recebi o diagnóstico, fiquei com mais fé, mais firme. Falei, joelhei, pedi o Pai Eterno, falei, meu Deus, me ajuda. Vocês chegaram a fazer alguma promessa? Normalmente é comum, né? As pessoas fazerem alguma promessa. Ah, se o Pai Eterno me ajudar nisso, eu vou rezar não sei quantos terços, eu vou lá no santuário. Então conta um pouco pra gente. Como é que foi? Pode. Assim, o sonho da maioria dos casais, a grande maioria, né, é ter um filho. E com a gente não era diferente. E aí veio a primeira frustração, né? Porque assim, a gente já estava junto há praticamente 8 anos e não vinha a gestação. E aí eu e ela decidimos procurar ajuda médica. E a geneticista, né, nos orientou a fazer uma fertilização in vitro. E nesse processo de juntar dinheiro, correr atrás, veio a gestação do primeiro que nós perdemos. E aí, depois que ela perdeu, eu pesquisando ainda sobre a fertilização in vitro, eu vi Deus agindo. Ali eu já falei, não, nosso filho vai ser uma promessa, ele é uma promessa, porque não critico os casais que optam por essa gestação, né? Porque cada caso é um caso, mas eu não iria conseguir viver e ter paz tendo um filho da forma que a gestação é feita. Não estou criticando, não estou falando, é só a minha visão, né, de fé e eu acho que para mim não valeria a pena. E eu falei, bom, se Deus nos mostrou o sinal de que é possível nós termos um filho por meio natural, nós vamos ter um filho por meio natural. E aí nisso veio a gestação dele. Só que a gestação... quando ela vem, o que a gente imagina? Que vem uma criança saudável, perfeita, e idealiza um sonho de criança, né? Aquele bebê do pacote de fraldas, e isso mexe muito com o psicológico dos pais, eu acredito que mais ainda da mãe, né? E aí lá no primeiro exame, como ela já disse, veio mais uma frustração, que nosso filho não seria uma criança, entre aspas, normal, né? Aos olhos humanos. Aí daí começou a luta, porque cada exame, cada consulta que vinha, eu falei, Deus, mas não é possível, como que pode uma situação dessa, né? Eu creio, eu acredito, eu quero meu filho em casa com a gente. E aí a gente aí na minha cabeça, acredito que na dela também, já desmistificou aquela criança bela do pacote de fraldas, já não era mais isso. A nossa intenção era só levar a criança para casa. E as nossas orações eram só para isso, Senhor, não importa como ele venha, ele só tem que vir para casa. Ele ficou 90 dias, né, após o nascimento no hospital, quase 90, né? De UTI foi uns 70 dias, aí teve uma infecção, teve a troca de válvula umas 4 ou 5 vezes, e somando isso tudo, quase 90 dias. E aí, bom, agora é levar para casa. E anteriormente a isso, na última consulta lá no Hospital de Clínicas, eles têm tipo uma junta médica, não sei se a palavra certa é essa, mas eles fazem vários médicos, né? E senta o paciente lá e cada um fala na sua área. E tinha um que sempre nos desanimava, coitado, porque ele era o mais voltado para essa área neurológica, mas interessante que ele não era o neurologista ainda, né? Porque ele ainda não tinha nascido, mas ele era o responsável por essa situação. Ele sempre falava, olha, pais, a situação do Rael vocês já conhecem, sabe que não é fácil, os exames, né? Tá aqui a imagem, não tem como desfazer. E tanto no meu coração quanto no dela, a gente acreditava o seguinte, olha, se Deus criou tudo, se Deus é perfeito em tudo, até sem cérebro a gente levaria ele para casa. E nós cremos que ele vai andar, ele vai falar e vai ser perfeito. E aí teve a pediatra que, quando a gente estava decidido mesmo, levei ele para casa, independente da situação, porque a conversa até então era assim, olha, quando ele nascer, se ele nascer vivo, é para fazer todos os procedimentos que a medicina
tem a dispor nele, porque vão ser processos dolorosos, vai ser processos demorados. E nisso eu falava, né, é para fazer, e como foi feito, e graças a Deus, né, ele está aqui hoje com a gente. E aí foi isso, a gente falava sempre que era para levar ele para casa, então essa pediatra falava isso, olha, mas se fazer, ele vai sofrer, ainda corre o risco dele não ir para casa. E a gente só falava uma coisa, olha, doutora, ele vai nascer forte e preparado para isso. E agora, pasmem, depois que ele nasceu, foi cesariana, muito demorada a cesariana, acho que uma cesariana normal dura em torno de 50 minutos, 1 hora, o dele foi 2 horas e meia quase, por causa do tamanho da cabeça dele, que era muito acima, né, muito grande, por causa da hidrocefalia, então foi um parto bem complicado. Ele nasceu, só que ele nasceu sem respirar e roxo, praticamente desfalecido. Aí veio a equipe da pediatria, entubou ele, eu larguei ele lá na sala da cesariana e fui ficar com a mãe. E nisso veio uma das residentes lá do HC, que a gente é muito grato a eles, né, por tudo que eles fizeram por nós lá, e falou, pai, faz favor, nesse que ele me chamou, eu não sei como que eu perdi o chão, porque na minha cabeça, como eu vi ele, eu falei, bom, agora meu filho voltou para o pai de verdade, né? Porque igual eu sempre comento também com as pessoas e com a minha esposa, é o seguinte, que ele não é nosso, ele é de Deus, a gente só tem o privilégio de cuidar dele. E aí ela veio e me chamou, falou, pai, pode vir, faz favor. No que eu fui, falei, agora é a notícia, né? Meu filho morreu. Ela falou, pai, você não vai acreditar. E eu, doutora, pode falar. Ele arrancou o tubo de oxigênio e está respirando sozinho. Nossa. E aí reavivou, né, aquela fé. E aí eu gosto de falar sempre também, quando nos é dada a palavra, como aqui agora, que a gente de antemão já agradece, toda a equipe, fomos muito bem acolhidos. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o milagre que a gente tem no nosso imaginário é aquele da mídia, né, da TV, que vem anjos e luzes, mas na verdade ele é como que eu posso explicar? Para mim, a minha visão, a minha definição de milagre hoje é essa, ela é o nosso dia a dia, né? Foi o meu filho ter ali arrancado o tubo devido a condição dele ser muito agitada e ele voltar a respirar sozinho sem o balão de oxigênio. Então, o milagre é a vida, né? E nós todos os dias. E eu creio que para mim, para minha esposa e para ele, o que Deus quer com tudo isso que a gente passou é isso, levar a palavra de vida para frente, né? Independente de como seja essa vida, né? Se é numa cama, se é enfermo, se é doente, mas sempre com positividade e com oração. Mas não a oração que às vezes eu vejo muitas pessoas falar, mas tem que ser oração com fé e com ação, né? Eu tenho fé, eu creio e não vou deixar os médicos fazer o procedimento. Eu não sei se eu sou, né, a pessoa mais ideal para falar isso, mas é a minha visão de oração hoje é essa. Oração com ação, né? Acho que a própria programação da a própria palavra de Deus já nos diz isso. A gente precisa ter fé, mas não uma fé passiva. A nossa fé precisa ser ativa. Isso aqui, né, com certeza, a nossa fé não pode. Temos que fazer a nossa parte e deixar que o Pai faça a dele, mas principalmente a nossa, né? Buscar, né? Omitir, com certeza. E a gente está aqui hoje vendo a prova de que a luta de vocês pelo Rael, a luta pela vida dele, para que ele crescesse um jovem saudável, uma criança saudável, porque ele é uma criança saudável hoje, depois de todas as lutas de vocês, ela veio pela insistência de vocês em acreditar na medicina, que também é uma graça do Pai Eterno na nossa vida. Então, para os devotos que ficam aí, quando a gente conta esses testemunhos, não é para que as pessoas acreditem em coisas ilusórias, mas acreditem na fé, né? Muitas vezes a gente duvida da nossa própria fé, mas para as pessoas acreditarem na sua própria fé, que as bênçãos do Pai Eterno vêm, sim, na nossa vida quando a gente precisa, quando nós temos fé. E é no dia a dia, são os detalhes aí do seu dia, por isso que é importante ter visão espiritual em todo momento da nossa vida, porque se a gente olhar com os olhos da fé, o Pai Eterno vai se revelando, se manifestando na nossa vida e a gente vai percebendo. O Rael é prova disso, o Pai passa na frente é prova disso. Com certeza. Quantos testemunhos nós temos aqui, quanta prova do amor do Pai Eterno nós temos aqui ouvindo cada testemunho. Todos os dias é uma alegria a gente trazer devotos do Pai Eterno aqui para contar a sua história para a gente, não é diferente com a história que a gente vê hoje, né? E a gente espera que um dia o próprio Rael venha aqui contar pra gente, né? Como é que foi. Ele certamente... Hoje ele tem que fazer algum tratamento?
Ele faz acompanhamento, né, constante com o neuro e faz as fisioterapias, né, de segunda a sexta. Tá certo. Hoje, por ser ainda jovenzinho, ele não consegue nem saber o que acontece na vida dele. Ele não tem consciência do quanto vocês lutam por ele. Mas daqui a alguns anos, né, Caís, ele vai crescer, vai tomar consciência de tudo que aconteceu, os pais vão contar e ele mesmo vai ter oportunidade de vir aqui contar pra gente que ele é uma bênção do Pai Eterno. E esse material será guardado, porque a gente vai mostrar pro Rael quando ele ficar grande. Se Deus quiser, nós vamos ter essa oportunidade. Olha, para que vocês continuem pedindo as bênçãos do Pai Eterno em casa, lá na vida de vocês, no dia a dia. Lembrando que é sempre assim, né? A graça do Pai vem no dia a dia, se manifesta no dia a dia. Um presente para vocês continuarem rezando com a gente. Sempre que ligarem a TV Pai Eterno, lembrem-se que do lado de cá, nossas orações pelo Rael e por vocês vão continuar, tá bom? Porque a gente sabe que a caminhada continua. Os desafios para vocês ainda continuam, embora uma etapa, uma vitória tenha sido alcançada. E a gente espera que o Pai Eterno continue abençoando a vida de vocês e do Rael também. Obrigado. A gente pode pedir para deixar uma na árvore? Vamos colocar na árvore também, com certeza. Já vou colocar Olha lá. Só, mais um presente para a gente colocar na nossa árvore do bem. A gente já vai colocar lá. Muito obrigado. Colocar lá na árvore do bem e você vai acompanhar. Ó. Faça isso também. Traga a sua foto para a gente colocar aqui na nossa árvore do bem. E nós vamos, claro, hoje vai ser de uma forma provisória, porque depois nós vamos organizar direitinho. Porque aqui, ó, no dia 25, o Padre Alexandre vai dar uma bênção toda especial aqui na nossa árvore, com essa foto linda e maravilhosa, onde a gente sempre enfeita com cada intenção, cada história bonita, cada manifestação do amor do Pai Eterno. E que bom saber que agora a nossa árvore do bem está contando com uma história especial, né? Uma história, todas as fotografias que a gente tem ali simbolizam vidas e histórias especiais. Mas hoje, olha só, que bênção, a gente está aqui tendo a oportunidade de saber da história do Rael. Olha, que o Pai Eterno continue abençoando vocês dois. Muito obrigado por terem vindo aqui contar essa história emocionante pra gente, né? Que o Pai Eterno abençoe você também, Rael. Que o Pai Eterno te abençoe e te proteja sempre, viu? Muito obrigado pela história de vocês. Deus abençoe. Foi um prazer conhecer. Manda um abraço pro povo de Minas Gerais. E quando quiserem vir aqui no Pai Passar na Frente, fiquem à vontade.